Afonso Florencio. Meu agradecimento, pedir desculpa ao deputado Raul e deputado Assis, a nossa assessoria acompanhando. Eu vou lá na CMO para deliberação e retorno. Obrigado. Ok. Eu só quero dizer à CMO, com a aprovação da nossa emenda constitucional tributária, o ano que vem, vocês terão um recurso adicional de pelo menos 150 bilhões a mais de receita advindo do crescimento econômico do país. Esse é o presente que podemos dar ao Brasil com a aprovação desta reforma tributária que está agora iniciando a sua discussão. Com certeza absoluta, os entes federados terão muito a ganhar porque o Brasil está no... Pode ficar tranquilo que o aumento dos Superior Tribunal Federal é suprimido com a reforma? Nossa proposta de reforma tributária, vou começar pelas notas explicativas. Ela prevê, a nosso relatório substitutivo, a extinção de 9 tributos da base de consumo: IPI, IOF, CSL, PIS, PASEP, COFINS, Salário de Educação, CID, combustível, todos federais, ICMS estadual e ISS municipal. A criação de tributos, Imposto sobre Operação com Bens e Serviços, IBS, nos moldes de um imposto sobre valor agregado, que chamamos de IVA, e o imposto seletivo nos moldes do Excise Tax, que é utilizado em todos os países que adotam IVA. Relocação de tributos, produto da arrecadação, do Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, o IPVA, serão totalmente dos municípios. É a única alteração federativa que fazemos. Esses 2 tributos, sendo transferidos às partes para o município, representará um ganho no FPM de 33%. Do Fundo de Participação dos Municípios. As competências tributárias passariam a ser a seguinte: União, imposto de renda, com absorção da contribuição sobre o lucro líquido, que seria absorvida pelo imposto de renda, e as questões do imposto de renda seriam discutidas no ano que vem na legislação infraconstitucional, onde deve ser discutido todos aqueles pontos do imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, progressividade, diminuição da carga tributária, que é uma tendência mundial hoje sobre a pessoa jurídica. Não será no texto constitucional que vai ser discutido isso. Nós só estamos unificando o tributo, o imposto de renda CSL, porque não há nenhum motivo mais, com o novo ordenamento tributário, da existência de uma contribuição sobre o lucro líquido que foi criada para tirar recursos dos estados e municípios dos fundos de participação após a Constituição de 88. Então, a União ficará também cobrando o ITCMD para poder auxiliar o município com toda a arrecadação do município. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento, empregado e empregador, outras contribuições e taxas já existentes. Os estados e os municípios ficariam com o IBS, com absorção do PIS, PASEP, COFINS, IPI, IOF, CID, combustível, salário de educação, ICMS e ISS. E o IPVA com a arrecadação destinada aos municípios. E a contribuição previdenciária e taxas dos seus próprios funcionários e do seu serviço de polícia. O município ficaria com IPTU e ITBI, contribuição de eliminação, contribuição previdenciária, taxas, mais o tributo que será arrecadado pela União e mais o tributo IPVA que será arrecadado pelo Estado. Ficará com 5 tributos patrimoniais exclusivos para os municípios, com um potencial muito grande para o futuro desses tributos. E, se for possível, esta Casa poderá fazer uma lei regulamentando a cobrança dos impostos patrimoniais para criar uma proteção, uma isonomia no futuro dos impostos patrimoniais, porque nós vemos que os prefeitos estão muito fragilizados à frente das suas câmaras de vereadores, da população, que nem a inflação consegue repassar anualmente desses tributos. Pressupostos básicos. Manutenção da carga tributária global. Mas não vai ter diminuição da carga tributária? Claro que vai. Essa base de consumo, nós temos os números todos pela arrecadação de 2015, ela equivale a quase 15% do PIB, o que nós estamos tratando, esses 9 tributos, que em 2015 significou 812 bilhões, que hoje daria mais ou menos quase R$ 1 trilhão.
que é o que nós estamos tratando nesse texto. Então, a carga tributária, todos perguntam, mas vai reduzir? Claro que vai. Para arrecadar este valor, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, todos os tributos, têm alíquotas maiores, muito maiores, que são objetos de sonegação, de elisão, de contencioso tributário, de guerra fiscal. Então, há uma gordura desses tributos, para arrecadar 1 trilhão em valor de hoje, tem 500 bilhões de sonegação, 500 bilhões de renúncia fiscal, 2 trilhões de estoque de contencioso tributário, judicial e administrativo, e uma dívida ativa de 3 trilhões de reais, e um custo burocrático de 60 bilhões por ano. Então, a hora que o novo sistema entrar em vigor plenamente, a elisão desaparece, porque o sistema será de cobrança automática, online. Então, não tem mais aquilo de declarar que vai pagar o IVA e não paga. Toda apropriação deverá ser crime, porque ela será uma cobrança eletrônica, né? Segundo, o contencioso, como vai ter uma legislação só, ao eliminar milhares de legislações estaduais, municipais e federal, milhares de decretos de portarias, o sistema fica transparente, ele fica com menor incidência de contencioso na Justiça e nos conselhos de contribuinte. Eu acho que até poderá, no futuro, prescindir deles. 3, a dívida ativa, elisão, renúncia fiscal, falei, sonegação, falei, e custo burocrático. Isto tudo está dentro dos preços. Quando você dá um incentivo fiscal para uma empresa, ela mantém, na maioria, a alíquota potencial e cobra para que ela aproveite esse imposto para patrimonializar, para fazer melhorias da sua empresa, etc. Então, no novo modelo, acaba a guerra fiscal, então a tendência é que os preços ao consumidor vão diminuir e muito, né? E diminuir muito. Então, por exemplo, nós vamos realocar a carga tributária da redução a zero de medicamentos e comida. Ah, mas o relator Raul está sendo bonzinho. Não, a média de tributação mundial de comida é 7, medicamento é abaixo de 4. Então, está bem claro essa questão, né, de que adotar medidas que a experiência internacional do IVA, principalmente da OCDE, onde deu certo. Nós vamos deslocar os recursos na ordem de 224 bilhões, que eu falei, do ITCMD e do IPVA, né, que será implementado gradativamente, assim como o novo sistema. O ônus desses 24 bilhões será meio a meio dos estados, e metade da União. A transição será segura e suave, prevendo o estabelecimento de uma contribuição teste para estimar com precisão o potencial arrecadatório do futuro IBS no primeiro ano, subsequente ao da aprovação da emenda. Então, o ano de 2019, o modelo entra em vigor, mas para saber qual vai ser a alíquota adotada, precisa fazer a experiência do modelo de cobrança débito e crédito para que possa ser aferido a alíquota. Pode ser uma alíquota ou pode ser 5 alíquotas. Esse relator, nas 165 palestras que eu fiz, 350 reuniões técnicas, visitando 23 estados e inúmeras audiências públicas, tem assegurado aos setores da economia que nossa intenção era ter 2 alíquotas de serviços e 3 de bens, seriam 5 alíquotas. Mas há uma tendência de que se caminhe para uma alíquota só. Esta é uma decisão que a lei complementar vai adotar no ano que vem. Então, bom, após o teste, um período de convivência entre o novo sistema e o atual sistema tributário, com a implementação gradual do imposto de bem e serviço e do imposto seletivo e a redução para e passo dos seguintes tributos:
o IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, salário de educação, CID de combustível, ICMS e ISS, com substituição das arrecadações à razão de 1/5 por ano entre o segundo e o quinto anos, subsequentes da aprovação da emenda. Então, em função da guerra fiscal, para não tirar abruptamente todas as empresas que são beneficiadas hoje de um tipo ou outro de incentivo fiscal, adotamos uma média de outras propostas, queriam 10 anos, outras, a nossa original era corte raso no segundo ano, adotamos salamonicamente 5 anos de transição do imposto novo, substituindo o imposto velho gradativamente, totalmente compensado. Operações com petróleo e seus derivados, combustível e lubrificante de qualquer origem, gás natural, cigarro e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e veículos automotores, novos, terrestres, aquáticos e aéreos ficarão sujeitos à cobrança do imposto seletivo e do IBS. Vão ser cobrados dos dois lados, observando que as alíquotas do IBS não poderão ser superiores à alíquota padrão do tributo, e as do imposto seletivo não poderão superar as do IBS, exceto no caso de cigarros e bebidas alcoólicas. Eu, pessoalmente, tenho debatido com a nossa equipe de consultores, muito categorizada, muito competente, de que a sonegação hoje do cigarro e da bebida é algo a ser discutido, né? E um dos fatores é a elevada carga tributária do cigarro. 50% do cigarro no Brasil é sonegado. E a bebida em larga monta no Brasil também. Elevadas alíquotas, né, como diz a curva de Laffer, chega num ponto que fica inelástico a arrecadação daquele item ou de vários itens. A regressividade tributária vai ser adotada no próprio IVA. Isso é um grande avanço, como alguns países já fazem, mas se tributa tudo, vai para a base de consumo, vai para o preço, claro, os mais pobres acabam pagando a maior quantidade de impostos proporcional à sua renda. Tanto que o IPEA já fez pesquisas que eu uso nas minhas palestras. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, segundo o IPEA, tem uma carga tributária de R$ 53,9. Ao zerar o imposto de comida e remédio, uma família de R$ 2.000 que gaste R$ 1.200 comida e remédio, hipoteticamente já teria nisso R$ 400 de redução do imposto, que retroalimentaria a sua capacidade, seu poder de compra. Imagine 400 ou 300 reais de cada pessoa de R$ 2.000 comprando mais no supermercado, na farmácia, no açougue. Isso vai dar um giro econômico, criando um novo círculo virtuoso da economia. É uma solução para o mercado interno, onde o valor dessa arrecadação será realocada na própria estrutura do IVA. Já há modelos, né, consagrados disso. E nós colocamos um dispositivo constitucional nesse sentido. A burocracia. A redução da burocracia tributária, que equivale a cerca de 60 bilhões de reais ao ano do faturamento das empresas, 80% vai desaparecer. Consequentemente, desaparece do preço, uma parte vira lucro, outra parte vira melhores preços para o consumidor final, porque é a despesa da inutilidade que nós fazemos, né, com o sistema tributário caótico, anárquico, manicômio jurídico e Frankenstein funcional. Redução da renúncia fiscal. A diminuição da renúncia e da sonegação fiscal e a redução da dívida ativa são 3 componentes que eu falei no início da minha locução, que vão sair do preço, vão reduzir os preços das mercadorias, dos bens, dos serviços que vão ser comercializados à luz do novo imposto de valor agregado. A simplificação. O nosso modelo pressupõe a adoção do modelo clássico da OCDE. Se o Brasil está desejoso de ingressar na OCDE, melhor que tenha fazer um modelo tributário harmônico com o deles. Porque o que nós temos hoje é um modelo antagônico. O nosso modelo é caótico, anárquico. Então, ao adotar qualquer reforma,
adotamos o modelo da OCDE, que é um modelo vencedor. Todos os países da OCDE são muito, muito mais ricos que o Brasil e se desenvolveram, com taxas de crescimento que os colocaram no primeiro mundo. E nós que temos um modelo de IVA há 50 anos, ficamos para trás pelo caos que criamos, criando tributo municipal, estadual, federal, da mesma base do consumo. Então, a simplificação, ela é diminuição de custo, ela é melhor arrecadação, diminui a corrupção, diminui o contencioso e etc. Tem ganhos, como eu costumo brincar, resolve mal olhado, coqueluche, torcicolo, constipado, catarreira, porque realmente é como se pegasse o paciente infartando com as veias entupidas e desentupir. E a automação é mais importante ainda, a cobrança eletrônica do imposto automaticamente. É o modelo desenvolvido pelo empresário Miguel Aburrab, que nós adotamos. Todas as pessoas vêm falar, mas por que não adota o modelo americano do tax, que é uma cobrança só? Porque os Estados Unidos depende da base de consumo, da arrecadação toda americana, União, Estados e municípios, 18% da arrecadação vem do consumo. O Brasil, 3 vezes mais, 54,4%. Então, a alíquota lá maior, que é 10%, teria que ser 30% aqui. Não poderia ser menor que 30%. Aí, tornaria um tributo totalmente sonegável, porque compensaria sonegar na ponta. Por isso que ele é um imposto de valor agregado, cada etapa paga a sua parte, debita, acredita, até chegar ao consumidor final no modelo da União Europeia e do Canadá, né? O desenvolvimento econômico vai acontecer porque ele vai dar crescimento econômico sustentado de forma continuada e distribuição de riqueza para toda a população. E vai aumentar a arrecadação, com certeza absoluta, com a formalização do PIB. Se há 500 bilhões de renúncia fiscal, significa que temos um PIB sonegado de 1,5 trilhão, que é a carga tributária brasileira, 33%, 34%. Então, na formalização de um PIB maior, que está, né, em todas as atividades da economia brasileira. Principais linhas de ação: alimentos e remédios com alíquota zero, isenção das exportações e dos bens do ativo fixo das empresas. O ativo fixo do Brasil, só o Brasil, um país do Sudeste Asiático, cobra tributos sobre o ativo fixo, máquina, equipamento que geram riqueza e produção. Isso é uma das maiores estupidezes que o sistema tributário brasileiro fez. Mesmo quando eu fiz a Lei Candir, em 1996, nós tiramos o tributo do ICM sobre os bens do ativo fixo. Mas os governadores vieram pressionar e fizeram devolução em 48 meses, sem correção monetária, sem juros, sem nada. Então, mais um prejuízo para o setor produtivo brasileiro, que foi perdendo competitividade com essa estrutura de iniquidade de tributos, juros elevados e etc. Fortalecimento dos municípios com o redimensionamento dos impostos que lhes serão assegurados. O IVA para racionalizar e simplificar o sistema tributário. Extingue a cunha fiscal do empréstimo bancário. É incrível ver, você deve no teu cheque especial, você deve no cartão de crédito, ou você toma dinheiro emprestado, vem a maldição do imposto que tributa o devedor. É a expiação da expiação. Você já está quebrado. Você está precisando de capital de terceiro e ainda vai pagar um imposto infame desse. Então, nosso entendimento, quando você vem aqui brigar com o banqueiro, que a taxa de juros é elevada, nós, quando olhamos o spread bancário, falamos, mas a cunha fiscal é muito elevada, realmente. É em torno de 22% do spread bancário. Então, o que uma reforma tributária tem que fazer? Zerar esse tributo no empréstimo, no cartão de crédito e no cheque especial. Essa é uma das propostas importantes que nós temos. Tem que diminuir o custo do dinheiro emprestado no Brasil. O banco tem que ser tributado no seu serviço, no seu ganho, no seu lucro, de outras formas. Não arrumar imposto para o tomador do imposto, que toma dinheiro emprestado, muitas vezes para capital de giro, para comprar uma máquina, etc. Fim da guerra fiscal entre os Estados. Daqui a 6 anos, a guerra fiscal estará
né, finita, no sexto para sétimo ano, gradativamente. Isso vai ser um ganho extraordinário, são 200 bilhões por ano de renúncia fiscal dos estados, e eles não têm dinheiro para pagar a folha. Imunidade tributária, água, esgoto, saneamento. Introduzimos porque é algo que o Brasil está devendo para o seu povo, não tem por que cobrar tributos. Uso da nota eletrônica para devolução de impostos para as classes de menor renda, né? É o modelo que nós queremos e colocamos um dispositivo constitucional para isso. Compras governamentais terão como parâmetro o preço fixado na nota fiscal eletrônica, reduzindo o gasto com custeio da máquina administrativa. O Paraná já adotou a compra com parâmetro na nota eletrônica. Isso é um modelo que nasceu em Amazonas já há alguns anos, deu ganho extraordinário nas compras de até 37%. Você tem 3 preços de compras: preço fábrica, preço distribuidor e preço consumidor final. O governante vai ter que parametrizar isso para poder fazer melhores compras, preços mais justos, e a nota eletrônica única nacional, do CNPJ único, né, e do CPF único, vai unir todos. Toda pessoa física tem que ter um CPF e toda pessoa jurídica um CNPJ. Compras governamentais, como já disse, tratamento diferenciado do setor educação na tributação, possibilidade de substituição da contribuição patronal com o aumento do IBS. Colocamos um dispositivo para que, viu, Carlinhos, só esse ponto, é muito importante. Essa é uma discussão que fala muito que era a ideia de pôr o CPMF para zerar a alíquota patronal. Mas o próprio IVA, da base, nosso IVA, pode também adotar essa medida. Você reduz a alíquota patronal de 20 para 10, digamos, você pode realocar essa carga no IVA, porque qualquer que seja o modelo que você adote, é a sociedade toda que vai pagar essa redução. Então, eu entendo que o IVA, no modelo eletrônico do Miguel Abuhab, ele é a solução de automação que o Brasil precisa. Não entra nas contas das pessoas físicas, nem nas contas das pessoas jurídicas, que pode haver uma alteração de formação de preço nas cargas tributárias estabelecidas. Então, o IVA é consagrado. Os preços relativos serão mantidos dentro de um mesmo nível de competitividade. O planejamento fiscal será infinitamente muito menor de qualquer outro modelo de tributo. Isso é muito importante ressaltar à luz da discussão que estamos tendo hoje, né, aqui com a transição de governo. Aqui temos toda a memória de cálculo que está à disposição nessa nota. A partilha dos recursos, nós, desde o princípio, eu participei de todas as comissões de reforma tributária desde a Constituinte, só que eu não era deputado constituinte, eu era secretário da Fazenda do Paraná. O erro da reforma tributária foi um só: negligenciou a partilha. No momento que você fala, vai fazer reforma tributária, tirar dinheiro da União, tirar dinheiro de um Estado para dar para outro, ou dar para outro, a confusão está estabelecida. Então, nós decidimos que, para passar a tributária, primeiro simplifica, automatiza, busca justiça fiscal com a diminuição de carga tributária dos mais pobres e mantém-se a arrecadação da União, dos estados e dos municípios em percentuais proporcionais ao que eles têm dos últimos anos. Ok? Porque se você entrar nesta guerra, você não sai. Eu estive por muitos anos no CONFAS, não há acordo possível, porque ninguém confia em fundo de compensação. Neste modelo não precisa, o modelo será suave, levará 15 anos para você implantar a transição da origem para o destino e dentro de parâmetros razoáveis, calibrados, estatísticos, cálculos, etc. E como eu disse, a única pequena mudança que fizemos foi nos 24 bilhões que vão para os municípios, que é significativo para os pequenos municípios, aumentar em 33% as suas arrecadações do seu fundo de participação municipal. Não é atrativo para os grandes e médios municípios, mas é atrativo para 90% dos municípios que são pequenos do Brasil.
Os cálculos foram todos feitos, né, pela equipe de consultores, o ajuste das planilhas, do Fundo de Participação, Estados, município, do ICM, de toda a distribuição, está muito bem detalhado aqui na nota técnica, né, explicativas. São dois tipos de transição. Um da transição da implantação do tributo, que levará 1 ano de teste do modelo de cobrança 1%, e 5, a razão de 20% ao ano, aumentando as alíquotas do IVA e diminuindo as alíquotas proporcionalmente dos 9 tributos. E um segundo, transição que é só para estados e municípios, que é do princípio da origem para o destino. Esse que eu falei que é o grande nó. 5 anos serão percentuais fixos, do 6º ano ao 15º, gradativamente 10% ao ano, até chegar ao 15º ano, em que a arrecadação será destino. Nós só estamos adotando o conceito internacional de que a arrecadação é de quem consome. A arrecadação não é de quem produz, é de quem consome. Então, ao adotar isso, nós estamos fazendo a justiça fiscal do cidadão consumidor que reside no município, no seu estado. É como internacionalmente nenhum país exporta impostos. Nenhum país importa impostos. Tanto que, quando nós mandamos qualquer mercadoria e qualquer serviço para o exterior, ele sai a zero, e lá no país de destino que se tributa, e vice-versa. Então, para não machucar ninguém, nós vamos gradativamente. E, ao mesmo tempo, criamos um fundo de equalização, né, para que, no futuro, seja implantado os municípios e estados que tiverem arrecadação abaixo da arrecadação per capita média, eles sejam contemplados com um percentual da própria arrecadação para equalizar, não é para compensar. E vamos manter os atuais fundos constitucionais que já existem. Esse fundo chama Fundo de Solidariedade Fiscal. As vinculações, educação, saúde, assistência social estão todas garantidas. BNDES, que tem o recurso do PIS/PASEP, a questão dos trabalhadores, estão todos dimensionados em percentuais, todos garantidos, todos muito bem calculados, muito bem discutidos. A questão do ensino também, né, tratamento diferenciado, que no mundo inteiro é assim. A compensação do salário e educação também está bem fundamentada. A questão do Fundeb também está bem estruturada. E a nova configuração dos tributos. Portanto, senhores, esse relato antecipa a leitura do texto apresentado, que grande parte dele é apreciação desde que o André ele foi relator, vem, né, e essa comissão, que era uma comissão especial de estudo, passou a ser uma comissão especial da PEC 293A, que ela foi desmembrada da outra PEC, que já virou emenda constitucional, e dentro desta PEC nós fizemos todo um relato exaustivo, é claro, né, a nossa equipe de consultores, todos que foram feitos, as emendas, etc., de todo o período. E aqui temos um acervo muito grande de relatos das audiências públicas, etc., a relação também das audiências que eu acabei fazendo nesse último ano e meio por todo o Brasil. Então, a nossa proposta, ela é estruturante, ela é revigorante da economia brasileira, é energizante, porque ela vai gerar bilhões de novos negócios no país, vai gerar milhões de empregos, vai melhorar os salários e, consequentemente, a arrecadação. Eu estou consciente disso depois de mais de 30 anos estudando essa matéria, participando aqui nesta casa, que a matéria é suprapartidária, ela é de todos os partidos, ela é dos trabalhadores, dos empresários, dos prefeitos, dos governadores e do governo federal. E o Brasil, que vem se afundando a cada ano na sua economia. Eu faço agora, como economista, que o Brasil cresceu durante 50 anos.
a taxas de tigre, de 6,3%, de 1930 a 1980. Veio a crise mundial de 80 para 81, o Brasil afundou numa recessão de 8,5%, 81 e 2,3%, em que houve a transição do regime militar para o civil. Foi uma crise gravíssima, com desemprego, com etc. Aí veio os anos seguintes, 80, com o Sarney, a Constituinte, 89, nova crise econômica, profunda. O Collor entrou para resolver a crise, agravou 90 e 91, impeachment. Veio o Plano Real, a estabilidade econômica. As reformas não vieram. Incompletas. Vieram de meia sola. E o Brasil, o Plano Real foi exaurindo, Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1, 14 o Brasil quebrou de novo. 14, 15, 16, 8 e 2 de recessão. Mas não recuperamos. 2017 e 18, crescimento pífio. 5 anos com crescimento negativo de quase 6%, enquanto que o mundo cresceu 16,6%. O Brasil ficou para trás 22% mais pobre perante o mundo. Esse é o problema. Esse é o drama brasileiro. Se tivesse 22% mais de PIB, teriam 22% ou mais por cento de empregos, de salários, 22%, de receita da União, Estados e Municípios, não haveria déficit da Previdência, mesmo com todo esse caos que é a despesa pública brasileira. Então, o que aconteceu é que eu falo claramente, o erro estruturante é a iniquidade, inconsistência, inconsequência desse sistema tributário. Se não consertar o sistema tributário, não conserta a economia. E não adianta vir com proposta nova, porque o que está colocando aqui é o mundo que faz. E esta proposta, esse relator, esse presidente, nós já discutimos exaustivamente com o presidente da República atual, o presidente eleito, tem a gravação dele aqui, ó. Ele fala que é uma boa proposta e me pediu pessoalmente, está gravado, para que ele quebrasse o galho dele e votasse esse ano, se ele for o presidente ou para quem quer que seja o futuro presidente. É o que eu estou fazendo, cumprindo uma ordem do capitão Jair Bolsonaro. Ele que pediu para que votasse. É o que essa comissão está fazendo. Não vamos perder tempo. O tempo, já dizia Santo Agostinho, é questão de preferência. Nós estamos na reta final do processo. Nós não estamos começando a discutir uma matéria, Marcondes. Já estive... Esta proposta já tem admissibilidade da Comissão de Justiça e o mérito dela é o que tem aqui essa proposta. Se quiser, eu leio todo o texto, mas se não quiser, como vai ser pedido vista, cada um pode ser digerido, pode falar e fazer as indicações para que nós possamos. O que eu puder responder, respondo. Os consultores estão aqui comigo, e estão à disposição para dirimir qualquer dúvida. Eu só tive a honra de ser gerente desse processo de reforma tributária. Como eu tive experiência de ter feito a Lei Candir, ajudei a fazer todos os simples, e o último super simples também fui relator, posso lhes garantir que o que está sendo proposto aqui é para todo o povo brasileiro, para todas as empresas, para todos os trabalhadores, para todos os prefeitos, todos os governadores, o presidente da República, futuro presidente da República, e que atende a todos os deputados e senadores das duas casas de todos os partidos políticos. Isso aqui não tem ideologia. Isso aqui é economia. O valor dessa reforma é 3 vezes maior do que o Plano Real, em benefício para a nossa população, para o nosso país. É o que eu tinha a dizer, pedir a aprovação. Eu acho que o Florencio e o PT podem rapidamente fazer esta avaliação da nossa proposta, e voltarmos aqui e votar na comissão essa nossa proposta. Eu agradeço e tenho dito que Deus abençoe o Brasil, para que a gente possa encontrar um caminho para o desenvolvimento. Não haverá solução se o Brasil não crescer. A nossa economia precisa crescer, gerar emprego, renda, riqueza, impostos, para se
ser uma grande nação. Temos um povo maravilhoso, só que, infelizmente, nesses anos todos, empacamos num baixo crescimento, abaixo da média mundial. É o que nós estamos propondo, com certeza absoluta. Isso aqui vai fazer o Brasil crescer 40, 50 anos a taxa de 6% ao ano. Por quê? Vai dar liberdade para as empresas, acabar com o favor de buscar favor e benesse no Estado. Um tem benefício, outro não tem, um tem crédito, outro não tem. Nós vamos criar uma isonomia de tratamento para as empresas brasileiras e vamos estar também dando tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa na ponta, num outro modelo diferente. Quando vier um incentivo fiscal, tem que ser dado para o consumidor. Sua excelência, o consumidor, que vai aumentar o seu poder de consumo. É isso que nós estamos propondo para o Brasil crescer e prosperar. Se o Fernando Henrique, se o Lula tivesse feito a tributária, ou se lá atrás tivesse sido feito, o Brasil hoje já estaria com um PIB 150% maior do que é hoje. É isso que nós perdemos nesses 37 anos, infelizmente. Não resolve política macroeconômica. Pode aumentar o programa social no que você quiser, não resolve. Todos os cientistas, analistas dizem, o melhor programa social de um país é um sistema tributário que seja progressivo e diminua a regressividade. E esse projeto, ele contempla todos esses aspectos. Muito obrigado, presidente Hildo, que me deu toda a força, a vocês da comissão, que me deram praticamente um sinal verde para andar o país inteiro esse período todo. Eu sempre falei e honrei o nome de vocês, desta comissão, desta casa, dizendo, esta é a reforma mais importante do país, está pronta para ser votada com todas as considerações, respeito técnico, com a boa técnica, com tudo que é preciso. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Raul. Merecido o aplauso, deputado Raul.